A paz do Senhor Jesus, queridos. Pode se assentar. Para variar, esqueci meu óculos lá dentro da bolsa. Quem falou? Será que eu consigo, pastora? Deixa eu colocar aqui para... Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deixa eu ver. É assim. E é óculos para perto, e é óculos para longe. Nossa. Pastora, eu não quis 2 em 1, aí eu fico com um, com o outro. Glória. Obrigada. Dá para a pastora, Fia, por favor. Obrigada. Queridos, vamos ler lá em 2 Pedro? Está se falando tanto, né? Dessa palavra maravilhosa que o Senhor deu que o pastor Dorival trouxe. 3:9, né? 2 Pedro 3:9, que fala assim: o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque Ele não quer que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam dos seus pecados. E aqui em Romanos 8, 19, Romanos 8 todo é lindo, né? Vamos ler aqui o 19. Não, vou ler o 18 também. A glória futura. Está falando assim: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparada de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tornará parte da glória da liberdade dos filhos de Deus. Só até aqui. Glória a Jesus. Tem se falado tanto de arrependimento, todos esses dias, eu não vim todos os dias, eu não ouvi todas as palavras, só ouvi a palavra do qual eu estava aqui, e ouvi a da Sandra, que eu não vim, mas eu ouvi a palavra dela. Tem se falado tanto de arrependimento, e eu estava pensando, e eu falei assim, como que é para a igreja, nós que estamos aqui sentados, tem algum visitante hoje aqui? Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Não, né? Todos são de casa. E eu pensei assim, se fala tanto de arrependimento, e às vezes nós não entendemos e não compreendemos o que é arrependimento. Às vezes nós olhamos e falamos assim, nossa, mas... Quando se está lá no mundo, a gente olha assim, a pessoa tem que se arrepender. A gente tem um pensamento assim, ela tem que deixar de fumar, ela tem que deixar de beber, ela tem que deixar de fazer isso, de usar droga, de fazer as coisas feias que fazia, e se arrepender de tudo que faz, e vir para a igreja e não fazer mais nada de ruim. E aí, quando se traz um tema desse, para nós cristãos, a gente olha e pensa assim, muitas vezes, nossa, me arrepender. Não sei se você teve esse pensamento aí, mas eu creio que sim, que muito sim, mas é me arrepender. O que é arrependimento? Arrepender do quê? A gente já vem logo naquele pensamento errado, lá de trás, pensando assim, o que eu tenho que... Não que nós não temos coisas para deixar de fazer, não temos coisas para mudar, não é nada disso. Mas nós já pensamos assim, o que eu estou fazendo que está desagradando a Deus? A gente já olha para a gente, para a nossa humanidade, a gente já olha para a nossa incapacidade humana, e aquilo traz em nós, talvez um remorso, traz em nós se sentir mal, falar, meu Deus, eu não estou agradando a Deus, o que eu preciso me arrepender, eu preciso mudar, eu acho que foi aquilo que eu falei que não devia ter falado, aquilo, e começa a vir, irmãos, mil coisas.
E quando o Senhor trouxe esse tema, foi lindo, tudo que as palavras que eu ouvi, glória a Deus, eu ouvi, eu recebi, eu saí daqui edificada, e eu tenho certeza que você também. Mas assim, Deus quer nos levar além. Deus quer nos levar num arrependimento além. A Sandra falou muito aqui, o que significa arrependimento? Arrependimento é metanoia. É mudança de mentalidade, é mudança de caminho. Quando os soldados estavam indo para um caminho que se gritava metanoia, eles automaticamente viravam 180 graus e eles iam para o outro lado, eles iam para outro caminho. Isso é arrependimento para nós, igreja. Quando nós olhamos e falamos de pecado, nós pecamos, nós erramos. Isso daí, irmãos, somos todos nós e até a vinda de Cristo. Mas nós temos que entender que não é sobre nós. Que não é sobre a tua capacidade humana. Que não é sobre a tua força. Esse arrependimento ao qual o Senhor está trazendo para nós neste ano, glória a Deus por isso, é um arrependimento, irmãos, que vai muito além. É uma mudança muito além. É um arrependimento, irmãos, da forma que nós temos vivido como filhos, como crianças, como filhos imaturos. Um filho maduro, irmãos, um filho maduro, ele entende o que o pai quer. Um filho maduro, ele entende qual é a vontade do pai. Um filho imaturo, uma criança, ela está sempre esperando. Ela está sempre esperando o que vão fazer por ela, o que vão dar para ela, o que ela vai receber quando tem um evento, quando tem o seu aniversário, quando tem o Natal, quando tem algo especial. A criança está sempre esperando algo. Ela sabe que sempre algo bom vai vir do pai para ela. E é muito bom isso. E é muito bom receber. E é muito bom viver esperando e criando expectativas do que está por vir. E muitas vezes é assim que nós, Igreja de Cristo, vivemos. Nós vivemos uma fé imatura. Nós vivemos como criança, sentados, esperando o que eu vou receber, esperando o que está por vir, criando expectativas e sobre pessoas, sobre tempos, sobre momentos, sobre cultos especiais, criando expectativas sobre campanha, criando expectativas sobre o irmão que ora e revela, criando expectativas sobre o que será que eu vou receber hoje. E nós estamos num tempo, querido, em que o Senhor está nos chamando, porque como eu li aqui em Romanos 8,19, maravilhoso, olha aqui, 2 óculos aqui, que o universo todo espera com muita impaciência, e muitas vezes nós estamos pacientemente, porque nós lemos aquele salmo que fala assim: esperei com paciência no Senhor. E nós tomamos aquele salmo para nós e achamos que o Senhor nos chamou e tem algo para fazer na nossa vida e que nós temos que esperar, que nós temos que ficar esperando alguma coisa acontecer, de repente alguém vir aí lançar uma palavra e falar alguma coisa e de repente tudo mudar. E não é isso que o Senhor está tentando falar para nós todos esses dias. E não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. O Senhor quer que nós entendamos quem nós somos. E eu vou falar uma coisa para você. O arrependimento não é remorso. O arrependimento não é choro. O arrependimento não é você ficar buscando pecado e o que você fez de errado. Ou que, será que é isso? Senhor, me perdoa por isso. Fiz a coisa. Senhor, me perdoa. Fiz a coisa. Senhor, me perdoa. Porque se ele voltar antes e eu não ter pedido perdão por tal coisa, eu não vou para o céu. Irmãos, você acha que Deus iria fazer algo complicado, impossível,
de nós alcançarmos? Jesus veio e cumpriu toda a lei e facilitou o caminho para a igreja. Que glória a Deus, é eu e você hoje. Ele facilitou o caminho, mas muitas vezes nós insistimos em colocar obstáculos na nossa vida e na vida do próximo. Porque quando nós vivemos uma vida de limitação, aprisionado, cheio de obstáculos, a tendência é você transbordar isso na vida do outro. Irmãos, não existe verdadeiro arrependimento se não for através do Espírito Santo de Deus. O único que pode trazer em nós, trazer sobre a igreja, o verdadeiro arrependimento é o Espírito Santo. E muitas vezes nós vivemos uma vida nos esquecendo que existe a vida de Deus dentro de nós, o Zoe, a vida de Deus dentro de nós. E nós olhamos e vivemos, e olhamos as situações, e olhamos as dificuldades, e olhamos as oportunidades com a nossa visão humana. Olhamos as oportunidades, olhando para nós, para a nossa humanidade, para a nossa capacidade. Se você ler aqui em Romanos, no 7, você vai ver Paulo falar muito sobre isso. Ele fala assim, aquilo que é o bem, que eu quero fazer, isso eu não faço. O mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Se você ler o 7, Paulo está falando isso. Miserável homem que sou. Ele está falando da nossa humanidade. Ele está falando do homem, do pecado na vida do homem, do pecado que destruiu tudo, do pecado que trouxe para esse mundo e trouxe para o ser humano, como diz lá no começo, que fala que a terra era sem forma e vazia. Mas hoje, irmãos, nós não estamos sob o poder desse pecado. Hoje o pecado não reina sobre as nossas vidas. Todo aquele que tem o Senhor Jesus, todo aquele que pela fé em Jesus, você foi selado com o selo que é o Espírito Santo de Deus, e através disso você é chamado filho de Deus, e através disso você é herdeiro e co-herdeiro em Cristo, e através disso, irmãos, foi colocado sobre nós poder, unção, para manifestar o reino do Senhor nessa terra. Essa é a nossa condição hoje da igreja. Essa é a nossa condição, irmãos, como filhos de Deus nessa terra. É manifestar o reino de Deus, mas nós estamos perdidos, como crianças, como filhos imaturos, querendo beber leitinho, aqui todo confuso dos nossos sentimentos, nas nossas limitações, colocando 1000 obstáculos, colocando 1000 desculpas, e o tempo está passando. E você olha hoje, e você vê uma igreja esperando vir uma palavra, esperando vir uma profecia, esperando acontecer uma coisa nova, irmãos. O que tinha que acontecer já aconteceu. Jesus morreu, ressuscitou ao 3º dia, Ele veio, apareceu para os discípulos, falou, ide, e todos eles já estavam capacitados, e Ele falou, é necessário que eu vá, para que Ele venha. Já foi tudo cumprido, e isso já está sobre as nossas vidas, mas nós vivemos, irmãos, num tempo de espera, que eu vou confessar para vocês, é eu falando, cada um é cada um, que eu não entendo, que eu não consigo compreender. Nós vivemos, os louvores nos ensina, e coloca dentro, não estou falando todos, alguns, e coloca dentro de nós um sentimento de espera. Coloca dentro de nós um sentimento que eu não vejo a hora de Jesus voltar para mim sair desse inferno que está esse mundo. Não é para isso que você está aqui, igreja. O arrebatamento não é um refúgio para você. Você já é salvo. Não importa se em vida, se em morte, se no céu, se na terra, você já é salvo. Quando nós formos para o céu, irmãos, lá não tem ninguém para salvar. Lá você não vai pregar a palavra. Lá você não vai orar, você não vai precisar, irmão,
vão revelar na vida de ninguém, ser a diferença na vida de ninguém. Lá todos vão estar com o Senhor, todos vão estar com o corpo transformado, com um novo nome, como já foi dito aqui. Se você tiver que manifestar alguma coisa de Deus na tua vida, é aqui na terra, é hoje, é agora, irmãos. Que tanto você espera? Muitos que esperaram, irmãos, estão no cemitério. Muitos que esperaram uma oportunidade, alguma coisa acontecer, morreram e não viveram o propósito, e não viveram a plenitude, e não provaram do poder do Espírito Santo de Deus. Mas hoje o Senhor está te chamando para amadurecer. Sabe o que significa ruios? Ruios? Ruiós? Conhece, pastor André? Ruiós? Ruios? Ou é ruios ou é ruiós que se pronuncia. Significa filhos maduros de Deus. Filhos maduros. O Senhor nos chama para uma metanoia, para um arrependimento, mas esse arrependimento não é produzido humanamente. Nós não somos capazes disso, por isso que a igreja que eu estou falando em geral, vive da maneira que está. Por isso que você encontra coisas horrorosas dentro da igreja. Por isso que você ouve coisas horrorosas dentro da igreja. Por isso que a igreja vive cheio de porcos lavados. Sabe o que é porcos lavados? Você pega lá um porquinho, tira ele da lama, lava ele, coloca... Uma vez o pastor pregou sobre isso, não foi, pastor? Foi o senhor, não foi? Muitos anos atrás isso, uns 20 anos atrás. E por aí, eu lembro que eu era muito tempo. E você pega o porquinho, e você tira ele da lama, e você coloca um terninho nele, você coloca uma biblinha debaixo do braço, ensina para ele o caminho da igreja. Porque o porquinho, ele acredita, irmãos, que isso aqui é igreja. Você entende? O porquinho, ele tem que ficar sendo supervisionado. O porquinho, ele tem que ficar sendo toda hora chamada atenção, toda hora olhando, vendo uma coisa, vendo, olha, isso aqui está errado, olha, aquilo ali está errado, olha, isso aqui não sei o quê, olha, aquilo ali não sei o quê. Toda hora ele tem que estar sendo cobrado. E eu não entendo, irmão. E eu não entendo aonde que está o erro, se está no porquinho ou se está quem cobra demais. Porque não tem que cobrar nada. Quando você olha para Jesus, você vê um Jesus saindo, manifestando a glória de Deus, fazendo milagres e andando. Quem quiser, me segue. Quem quiser, me segue. A única responsabilidade que nós temos, cada um, irmãos, é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se você for guiado pela carne, você precisa ficar cobrando. Mas se você for guiado pelo Espírito, você entende que não é por força e nem é por violência, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Se não for pelo Espírito Santo de Deus, não é, irmãos. Não é. E nós temos que entender isso como filhos maduros. Muitas vezes nos encontramos imaturos, tanto sentado aí quanto aqui. Nós nos tornamos imaturos. Se não for pelo Espírito, não é. E nós estamos num tempo, e vivendo um tempo, irmãos, que não tem mais. Aquele que estiver sujo, suje-se mais ainda. Aquele que estiver limpo, limpe-se mais ainda. E simples assim. Não é por força. Não é trazendo entretenimento para a igreja. Quantas igrejas aí cheias de entretenimento, e traz aquele monte de entretenimento para jovens, é pelo poder do Espírito. Quando acaba o entretenimento, acabou a motivação. E a motivação, irmãos, não são os entretenimentos. A motivação é o Espírito Santo de Deus que traz. É ser cheio do Espírito Santo de Deus e querer Ele cada dia mais e mais. Insaciável. Tem um louvor que fala assim: sou insaciável na minha busca por Ti. Desesperadamente, Senhor, eu Te quero mais e mais. Como ministrou aqui a Raquel, que falou sobre a paixão, sobre ser apaixonado. É sobre isso, irmãos. Porque não é sobre mim,
não é sobre você, não é sobre o pastor, é sobre Ele. É sobre Ele. Metanoia. Arrependa-se, igreja. Arrependa-se de estar vivendo até hoje como uma criança, como um bebê espiritual, chegando aqui de boquinha aberta, esperando leitinho, como o passarinho, quando ainda está lá no ninho, que precisa lá da mãe dele vir trazer as minhoquinhas na boca dele para alimentar, mas chega uma hora, irmãos, que ela derruba ele lá daquele ninho, e ele tem que aprender a voar. Chegou a hora, eu posso falar uma coisa para vocês? Passou da hora. Passou da hora. Porque o universo espera impacientemente, ansiosamente, pela manifestação dos filhos de Deus, dos ruiós de Deus, dos filhos maduros de Deus. Faça uso. Sabe quando você compra um carro, que ele tem um monte de coisa? Estou dando exemplo de carro, mas tem um monte de coisa. Um celular, por exemplo, vou falar de celular que todo mundo tem. Todo mundo usa toda hora. Aqui tem funções, irmãos. Aqui tem funções que a gente nem sabe. Eu já troquei de celular, desde que existe celular, eu já contei, já perdi as contas de quantos celulares eu já tive, porque é tudo descartável, né? 2, 3 anos já começa a dar problema, você tem que comprar outro. E assim, você troca de celular e você não tem noção, você não usa metade das funções que tem no celular. E assim somos nós espiritualmente. Você não tem noção de quem é o Espírito Santo. Eu não tenho noção de quem é o Espírito Santo. Mas Ele quer se revelar para mim e para você. Ele anseia por se movimentar. Ele anseia por sinais, por mostrar para nós sinais. Ele anseia em curar, em libertar, em fazer coisas maravilhosas, irmãos, na sua vida. Ele anseia. Sabe quem é que está esperando? O Espírito Santo. É Ele que está esperando. É Ele que está esperando. Ah, vem, Espírito Santo. Vem, irmãos, Ele já está. Cuidado com o que você fala, com o que você louva, com o que você profetiza para a tua vida. Você está numa condição de filho maduro e você está se alimentando de leitinho. Como que você se sentiria se você entrasse aqui na igreja e você encontrasse um monte de mamadeiras, de pessoas tomando mamadeira? Todos nós aqui, tem uma criança aqui no nosso meio, tirando que se tiver algum bebê. O que você pensaria? Você ia olhar e falar assim, o que é isso? Que situação é essa? Esse povo está doido? Esse povo tomando mamadeira. Ana Lúcia tomando mamadeira. Ela está doida. É assim que muitas vezes nós nos encontramos. É assim que que a gente vem para a igreja. A gente ainda acredita que nós estamos reunidos aqui para esperar algo de Deus. Você ainda acredita, precisa mudar a mente, irmãos. Não tem como alcançar o que Deus tem se a tua mentalidade não mudar. Você precisa começar a se policiar e você precisa começar a pensar no que você pensa. Coisa de doido, né? Um pensamento de doido aqui. Pensar no que você pensa. Você precisa começar a analisar o que você pensa. A mente, irmãos. Eu estou aqui, eu aprendi assim. Cuidado com o que você aprendeu. Deus está te chamando. Metanoia. Soldado. O que te ensinaram? Eu não estou falando que foi certo, eu não estou falando que foi errado, eu só estou falando uma coisa, o Espírito Santo de Deus está falando, metanoia. Eu vou te levar por um caminho que você ainda não andou. Pare de ficar procurando, irmãos, coisas concretas. Mas isso aqui eu ouvi dizer, eu ouvi falar, então eu vou me aprofundar nisso aqui, porque alguém já viveu, alguém já teve a experiência, eu vou procurar quem sabe. Deus quer te levar por caminhos que você nunca andou.
e você nunca ouviu ninguém andar, Deus quer dar para mim e para você. Por que Ele não pode? Por acaso Ele é limitado? Irmãos, a Bíblia diz que se fossem marcar, escrever todos os feitos de Jesus nessa terra, não teria papel para escrever. Tem muita coisa que Jesus fez que você não sabe, que eu não sei. E Ele quer fazer. E Ele está falando, arrependa-se. Ele não está falando de pecado, irmão. Ele está falando da tua conduta. De como você tem sido cristão. De como tem sido os seus pensamentos, as suas orações. É disso. O pecado já foi vencido lá na cruz do Calvário. Se você deixar o Espírito Santo de Deus e falar, eu preciso, eu quero essa mudança, Espírito Santo, só através do Senhor, Espírito Santo, que eu consigo isso, então eu quero. Irmãos, o que é pecado? Não estou falando que não tenha, não é isso. Mas você não consegue vencer pecado nenhum, se não for através de Jesus, do poder do Espírito Santo de Deus, que habita em mim e em você. É Ele que revela quem é o Pai. É Ele que nos revela o que está no coração do Pai. É Ele que nos convence do juízo, da justiça, da verdade. É Ele que te revela todas as coisas como elas são. É Ele que te guia. Ele é como o vento. Ele sopra de um lado, Ele sopra do outro. Eu não sei de onde vem, eu não sei para onde vai. Como diz aquele louvor, eu só sei que eu quero ir. Ele espera isso de mim e de você, igreja. Ele espera isso de mim e de você. Restauração em Cristo. Ele não quer levantar um nome, Ele quer levantar pessoas. Unção não está sobre paredes, unção não está em templo velho ou templo novo, unção está em pessoas. É pessoas que Ele levanta. É através de pessoas que Ele faz. E não é só aqui dentro, irmãos. Ou melhor, quase nunca é aqui dentro. É lá. Lá onde, irmã? Lê lá o bom samaritano. Lê lá a história do bom samaritano, aquela parábola maravilhosa que Jesus falou. É aonde você for, é aonde você estiver, seja quem for colocado no teu caminho, transborde vida, transborde Jesus, salvação, irmãos. Porque todo o mundo clama e deseja e precisa e espera pela manifestação dos filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui? Tem filho de Deus aqui nessa noite? Tem filhos, tem crianças aqui ou tem filhos maduros? Uma criança não tem responsabilidade, irmãos. Nem é colocado sobre ela nada disso. Por isso que muitas vezes nós resistimos crescer. Mas eu vou falar uma coisa para você, você não tem mais saída. E glória a Deus por isso. Você não tem saída. Você chegou até aqui. Nós chegamos até aqui. E não tem mais como voltar atrás. É crescer ou crescer, irmãos. Estamos embaraçados com muitas coisinhas, com muitas picuinhas, com muitas coisinhas desnecessárias. O Senhor fala, tira o que é desnecessário da tua vida. Tira o que é desnecessário do teu meio. Cresce. Porque eu tenho muita coisa para fazer através de você. Ah, Senhor, me usa. Ah, Senhor, como eu gostaria de ser usado.
Ah, Senhor, eu acho tão bonito quando eu vejo fulano fazer, ciclano ir. Ai, Senhor, eu acho tão bonito. Cresce. Eu vou te levar além. Quando os discípulos andavam com Jesus, irmãos, Jesus falava muita coisa e eles não entendiam. E Jesus morreu. Jesus deixou tudo declarado para eles e eles não entendiam. E quando tudo se revelou, quando tudo aconteceu, eles se viram perdidos, sem saber o que fazer. E eles começaram a voltar para trás. E foi aqueles dois no caminho de Emaús. E foi Pedro, vou pescar. E na hora que Pedro falou, foi pescar, era só a deixa que muitos ali queriam, né? Ah, vou junto. Bora lá, vamos voltar para lá, vamos pescar, porque tudo acabou. Mas Jesus apareceu para eles, e Jesus deu para eles uma ordem. E quando você lê lá em Atos 2, que você vê que aconteceu todo aquele mover, fala a descida do Espírito Santo, né? Irmãos, eles não tiveram mais dúvidas de nada. Sabe, nós nos encontramos com tantas dúvidas, com tantos conflitos dentro de nós. Sabe, não é mais tempo de conflitos, irmãos. Sabe, o Senhor está falando, para de alimentar conflitos dentro de você. Até quando você vai ficar cheio de conflitos? Até quando você vai ficar se achando incapaz? Faça, vai, abra a tua boca, manifeste o meu reino. Não é mais tempo. Irmãos, quando teve aquele grande mover em Atos 2 do Espírito Santo, aquele grande mover que naquela festa que eles começaram a falar muitas línguas, e ali as pessoas que eram de outros países, falaram, peraí, eu estou entendendo o que eles estão falando, irmãos, a palavra, se você ler, foi automático. Pedro começou a pregar, foi automático, irmãos. A palavra do Senhor fala, não sei, que 3.000 almas se converteu, depois 5.000 almas, eu acho que é uma coisa assim, na sua segunda pregação. Mas foi fluindo, e Pedro foi falando, e o Espírito Santo de Deus era ele, não era, irmãos. A Bíblia diz que tinham pessoas que olhavam ali e falavam assim, peraí, esse aqui não é aquele letrado? Peraí, esse aqui não é aquele pescador ignorante? Eu falando aqui nas minhas palavras, mas é isso que eles queriam dizer. Esse aí não é aquele homem, aquele Pedro, aquele pescador iletrado, ignorante, que não tem estudo, que não sabe de nada, não é ele. Mas olha como que ele fala. Não era ele, irmãos, era o Espírito Santo de Deus. Não se preocupa, ele vai colocar as palavras certas na tua boca. Não se preocupa. Você tem noção, ele pega um ignorante e faz ele falar como um homem que estudado. É ele que te capacita. Não estou invalidando você ter que estudar. Não é nada disso, irmãos. Não é nada disso, mas o Senhor conhece. Porque Jesus, Ele é tão maravilhoso, que tudo que Ele fez serve tanto para o pequeno, quanto para o grande. Serve tanto para uma criança, quanto para um adulto. Serve tanto para um mendigo, quanto para um rei. Para o imperador, porque Ele facilitou todas as coisas. E nós queremos muitas vezes complicar. A religiosidade é incrível, irmãos. A religiosidade só vem para complicar, para impor coisas, e impõe isso, e impõe aquilo, e isso não pode, e aquilo é feio, e aquilo não dá, e aquilo não sei o quê. Não é por força e nem por violência, é pelo meu espírito. Porque Pedro negou Jesus, Pedro ficou com remorso, Pedro se arrependeu, Pedro chorou, mas não era sobre isso, irmãos. Não é esse arrependimento que Deus está falando conosco aqui hoje. Deus está falando de outro tipo de arrependimento, porque quando Pedro foi cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos, só aconteceu uma coisa na vida dele, metanoia. Ele mudou de direção. Ele tomou para si a sua real identidade, que é de filho de Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus. E ele falou, agora vamos, Senhor, porque eu e o Senhor somos a maioria. Foi tudo rosas? Não, irmãos. Teve dificuldade? Teve. Teve perseguição? Teve. Mas o que esses homens tinham?
que falta em nós, que muitas vezes choramos por qualquer dorzinha no dedinho do pé, que qualquer coisinha, qualquer machucadinho, irmãos, é uma coisa horrorosa, vira um testemunho, um testemunho. O que esses homens tinham, irmãos? Eu quero saber. Que ele não se importou quando o Estevão estava lá sendo apedrejado. Jesus, ele ousou falar como Jesus: Senhor, não coloca sobre eles esse pecado, que eu vejo os céus abertos. E ali ele começou a ter aquela visão maravilhosa. Se nós não entendermos isso, nesse tempo que nós estamos, o que será de nós? Não é sobre pôr medo de nada, não, irmãos. Sabe qual é o nosso problema? Nós vivemos numa era de tanta informação, e pouco conhecimento. Ele é o conhecimento. Jesus é o conhecimento. Nós precisamos conhecê-lo como Ele é. Eu falei: Senhor, que palavra que eu vou trazer? E hoje, irmãos, me deu um ciricutico dentro de mim, que eu falei: Senhor, eu não quero falar nada. Eu queria chegar ali hoje, Senhor, juntar com os meus irmãos, dar a mão para eles e falar assim: vem aqui, vamos ficar calados, não vamos falar nada, vamos ficar, te juro, irmãos, eu falei isso para Deus, vamos ficar 1 hora, 40 minutos, vão me dar para pregar? Meia hora, não sei, mas vamos ficar aqui juntinhos, vamos nos abraçar e ficar aqui juntinhos, só pensando, esperando, olha o esperando, falando para o Espírito Santo. O Espírito Santo nos revela esse arrependimento. Espírito Santo, traz, Espírito Santo, esse arrependimento em nós. Traz esse arrependimento genuíno dentro de nós. Nos revela o que você está querendo falar. Desde o começo de todas as coisas. Nos revela, Espírito Santo. Só isso. Porque eu falei: Senhor, que palavra que eu vou levar. E palavra. O Espírito Santo anseia, irmãos. Anseia em se manifestar através das nossas vidas. Ele fala para mim e para você hoje: eu anseio, eu espero. Deixa eu dar forma na tua vida, deixa eu te preencher. Você está sem forma, você está vazio, deixa eu te encher, deixa eu te dar forma de filho. Deixa eu te dar forma de filho, meu filho amado. É isso que ele fala para mim e para você hoje. Para que você saia aí, aonde for, onde estiver, aqui dentro, lá fora, para que você saia enchendo os lugares vazios e dando forma para aquilo que Satanás tem deformado. Ele deformou tudo, o pecado deformou tudo, mas eu te chamei e te escolhi para que você encha os lugares vazios, para que as trevas se transformem em luz, para que o que não tenha forma tome a forma de filho. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras, todas as deformações do diabo. Não é sobre tudo o que está acontecendo, irmãos. Todas as gerações esperaram Jesus. Todas as gerações acreditaram que ia chegar na nossa geração, porque o que está acontecendo, a minha avó falou isso, irmãos. As gerações passadas, irmãos, quando eles viam os jovens para frente, eles falavam: misericórdia, não, Jesus está voltando mesmo, volta logo, Jesus, porque esse povo está tudo perdido. Irmãos, não estou falando que Jesus não vai voltar, irmãos, mas não é sobre esperar isso. Entenda, como filho maduro. Claro que eu quero ir para o céu. É lógico. Não espere chegar no céu para viver a plenitude. Ele está te dando a oportunidade para mim, para você, de viver aqui, o céu na terra. Agora nós louvamos. Eu estou trazendo, sim, irmãos, uma polêmica aqui, para você rever muita coisa. Reveja sim, porque você está declarando isso na tua vida. Você está profetizando isso na tua vida. Levante-se, filhos maduros, com um novo entendimento. Louve como filho maduro.
Viva como filho maduro. Ore como filho maduro. O Senhor está te chamando. O que tem que acontecer, irmão, já está escrito. O que vai acontecer no mundo final, estamos no final, irmãos, já está tudo escrito. E você vê a igreja querendo fugir disso. E você vê a igreja com medo disso. Com medo. Porque eu estou falando de mim, irmãos. A gente começa a ver muita coisa, ouvir muita coisa, pelo amor, se você não alimentar teu espírito, você fica com medo, te dá pânico. E aí você esquece quem você é. Você esquece quem você é. Porque é a grande tribulação, que vai passar a grande tribulação, que não vai passar a grande tribulação, que não vai... irmãos, cada um pensa do jeito que quiser aí. Todas as teses têm base bíblica. Amém? Não é sobre isso. É sobre quem você é. Não importa se você vai passar, se você vai passar, quem você é. Quem você é. Você sabe quem você é? Você é filho, irmãos. Você reina junto com Ele. O lugar onde Cristo alcançou e está, nós estamos também. Você tem noção? Se creres em mim, farão obras maiores. O mesmo lugar que Ele tem, que Ele alcançou, Ele nos colocou, irmãos, por amor, por bondade. E merecido é graça. É graça. Viva a graça. Pare de ficar se culpando. Ele não te culpa. Ele não te condena. Viva na graça. A graça não é algo que está te dando. Não, é na graça, você pode tudo. Não é sobre isso, irmãos. Não é nada disso. Porque se o verdadeiro arrependimento, se você viver o verdadeiro arrependimento através do Espírito Santo que habita dentro de mim e de você, você vai entender, irmãos, que é isso. Você vai entender e você vai saber fazer a diferença do que é isso. O Espírito Santo de Deus anseia por mim e por você. É tempo de manifestar o reino. É tempo de manifestar o reino. Não espere, é quando for tudo novo. Não, irmãos. É agora. É já. Deus é o Deus. Esses dias, eu não sei qual dia foi, uma irmã falou assim para mim. No mês de... Eu não lembro agora. No mês de tal, em nome de Deus, eu tomo posse para o mês tal, eu vou receber isso. Eu falei, querida, nós nem sabe se vai chegar o mês tal. Amada, você não está entendendo. É agora. É já. Não é sobre janeiro, fevereiro. Amém, irmãos, entenda. Em nome de Jesus. Não é sobre janeiro, fevereiro, março, dia 1, dia 2. Eu sou o Deus do já. Eu sou. O Deus do agora. É já, irmãos. Para de ficar esperando. É já, é agora. Saia daqui hoje, irmãos. Já de posse. Irmã, mas não chegou ainda. Deixa de incredulidade, irmãos. Metanoia, muda de vida. É sobre crer e viver como quem você já tem, já é. Porque no reino espiritual já é. Você entende? Que se você não mudar a sua mentalidade, você não vai conseguir entender as coisas do Espírito. Você não vai conseguir entender. E viver uma vida, irmãos, guiado pela carne, irmãos, viver uma vida de morte. É viver uma vida de morte. E Ele é o Deus de vida. E Ele fala para mim e para você, eu sou o Deus de vida. Eu sou o Deus de vida. Eu não sou o Deus de morte. Eu não sou o Deus de enfermidade. Eu sou o Deus de cura. Para de viver nisso. Eu sou a cura. Eu sou a vida. E viva como tal. E viva crendo nisso. Não se apegue a homens. Não se apegue a homens. Se apegue ao Espírito Santo de Deus.
que quer te revelar todas as coisas. E através de mim e de você, manifestar o reino nessa terra. Que comece agora, que comece hoje, que comece já, que comece aqui, por nós, em nome de Jesus.